ministrar para você hoje. Eu intitulei essa palavra como não aceite o inimigo em sua vida. Você pode dizer isso comigo? Fala assim, não aceite. Diga mais forte, não aceite o inimigo em sua vida. Pastor Mauro tem nos ensinado, nesses últimos domingos, tem falado sobre as armas que nós precisamos ter dentro do campo de batalha que nós enfrentamos. E ele tem usado como base Efésios, e nós temos aprendido que nós vivemos dentro de uma guerra que é espiritual, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra o mundo espiritual. No mundo espiritual existem inimigos que vêm de todas as formas tentar nos atacar e roubar a nossa posição que nós temos diante de Deus. Eu quero te dizer algo, você já tem tudo que você precisa no Senhor. Você pode dizer isso comigo? Fala assim, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Diga assim, eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Amém? Diga agora assim, e eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Nós somos, e por isso que agora há uma guerra espiritual, para que nós sejamos removidos da posição que Deus já nos colocou. E tem um texto da palavra que eu quero que você pegue a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, havia fome naquela terra, e desceu pois Abrão ao Egito, para aí ficar porquanto era grande a fome na terra. A Bíblia, se você for olhar na palavra do Senhor, você vai ver que a Bíblia ela tem três inimigos, Nós aprendemos isso logo lá no encontro, quando nós vamos no encontro, nós aprendemos que existem três inimigos que nós vamos enfrentar. O primeiro é o diabo, o segundo é a carne, e o terceiro é então diga, diabo, carne e mundo. Diga para quem está do seu lado, fala assim, o diabo, a carne e o mundo. A Bíblia, ela fala desses três inimigos, que eles todo o tempo, eles vão tentar nos atacar, todo o tempo eles estão ali, acomunados para tentar nos tirar dessa posição. Obviamente, Satanás é o grande maestro desses inimigos, e nós chamamos inclusive esses inimigos da trindade satânica. Eles vão tentar roubar de nós a posição que Deus já nos deu. Agora presta atenção, o que o pastor Mauro tem dito é isso, que você tem armas. As suas armas são armas de defesas, as suas armas são armas de você tomar posse, de você se posicionar e de você permanecer inabalável diante daquilo que Deus já te deu. Agora, eu não vou falar desses três inimigos, eu quero falar apenas de um, que é o mundo. E na Bíblia, nós vemos três cidades que representam o mundo. A primeira cidade é a cidade de Babel. Quantos aqui já ouviram falar de Babel? Diga amém. Babel depois, lá em Apocalipse, se torna a grande Babilônia, e é uma evolução que nós vemos acontecendo dentro de toda a Bíblia. Babel se torna a Babilônia e depois se torna a grande Babilônia. E Babel tipifica o mundo no seu aspecto da rebeldia, da independência, de viver sem Deus. Esse é um aspecto do mundo que não é comum nós crentes vivermos. Porque nós, quem de nós aqui, por exemplo, falamos assim, não, eu quero viver uma vida independente de Deus? Ninguém fala isso. Crente não tem problema com Babel. Crente não tem problema na verdade ele até combate Babel, e ele fala para as pessoas, você precisa de Deus, você precisa viver com Deus, você precisa ter uma vida com Deus. É o papel do crente. Então o crente ele não tem esse problema com a rebelião, que é o aspecto de Babel. Mas o crente também, ele abomina o segundo aspecto, que é representado, do mundo, que é representado por Sodoma e Gomorra, que é o aspecto do pecado. Então, geralmente, quando alguém fala assim, o irmão fulano caiu no pecado, o que você pensa?
Hã? Qual que é o primeiro pecado que você pensa? Pecado sexual. Sodoma e Gomorra representa o pecado, mas ele representa o pecado no aspecto sexual, da imoralidade, né? Obviamente ele representa o pecado de maneira geral, mas principalmente o aspecto do pecado. Nós crentes também abominamos o pecado, não é verdade? Então, dependendo da igreja, olha só, aqui não acontece isso, porque nós estamos livres da lei, diga amém. Mas, dependendo da igreja, se a pessoa falar assim para o crente: olha, esse fulano aí, ele é um pecador de mão cheia. Você sabe o que alguns crentes fazem? Eles levantam e sentam em outro lugar. Aqui não acontece isso, glória a Deus, amém? De tanto que o crente tem abominação com pecado. Crente não gosta de pecado. Diga comigo assim: eu não gosto de pecado. Na verdade, nós gostamos daquilo que Deus gosta e odiamos aquilo que Deus odeia. Nós odiamos o pecado. Isso não significa que de vez em quando você não cometa pecados, você não tenha acidentes, mas você não gosta do pecado. Então, o pecado não é uma marca de um crente. Mas eu quero te falar do último aspecto do mundo, que é o aspecto do Egito. Então eu falei de Babel, eu falei de Sodoma, e eu quero falar hoje para você sobre o Egito. Nós temos o material do pastor Mauro, que é um material muito interessante, que fala justamente sobre isso, nosso material de consolidação. E nós entendemos que o Egito, ele simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás, o príncipe deste mundo, como diz lá em João capítulo 11, pega a sua Bíblia. João capítulo 11, capítulo 16, versículo 11. João 16, 11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então preste atenção, o aspecto que nós precisamos entender é que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. O diabo é aquele que controla, é aquele que traz uma mentalidade, é aquele que tenta nos atrair com o próprio mundo. E principalmente nesse aspecto do Egito, porque esse aspecto do mundo é o aspecto que muitos de nós, muitas vezes, ainda temos na nossa vida. É esse último aspecto. Os outros dois, o aspecto de Babel, o aspecto de Sodoma, você não encontra muito na vida do crente. Na verdade, o crente, ele tenta se livrar disso a qualquer custo. Mas o aspecto do Egito, muitas vezes ele vem sutil, porque ele vem disfarçado de algo que é legítimo, algo que todos nós queremos, algo que todos nós achamos que precisamos ter, e de fato precisamos, mas não como o mundo apresenta para nós. Quem está entendendo? É o aspecto do prazer, o aspecto da alegria e do trabalho. Você pode dizer isso para mim? Fala assim: prazer, alegria e trabalho. O mundo, nesse aspecto do Egito, ele vem para mostrar para nós que você precisa viver uma vida totalmente dedicada, em busca de prazer, e o prazer a qualquer custo, alegria a qualquer custo, dinheiro a qualquer custo, e eu preciso trabalhar porque eu preciso ter dinheiro para ter prazer. E muitas pessoas, elas vivem um dia após o outro, dobram cargas horárias de trabalho, elas buscam empregos, elas buscam, alguns buscam nas drogas uma satisfação, uma realização, uma alegria, outros procuram isso no casamento, buscam felicidade a qualquer custo, prazer a qualquer custo, alegria a qualquer custo. Para quê? Para tentar satisfazer algo que só o Senhor pode satisfazer, para tentar suprir algo que só Deus pode suprir. E preste atenção, Satanás sempre vai tentar oferecer para você aquilo que Deus já te deu.
Satanás sempre vai tentar apresentar para você aquilo que Deus já te deu. Só que ele vem para apresentar para quê? Para gerar em você a dúvida: será que eu tenho mesmo? Será que eu tenho mesmo casamento abençoado? Será que se eu não casar com outro, ou casar com outra, será que isso é que não vai me dar prazer? Será que isso que não vai me dar felicidade? Será que eu casei certo? Será que eu arrumei um emprego certo? Será que eu estou na empresa certa? E as dúvidas são lançadas. As dúvidas que o inimigo lança, como nós aprendemos há 3 domingos atrás, pastor Mauro falou sobre o cinto da verdade. E quando ele falou sobre o cinto da verdade, uma das coisas que mais testificou dentro de mim é porque Satanás sempre vai lançar conceitos na sua cabeça, para tentar remover aquilo que Deus já te deu. Então olha para quem está do seu lado e diga para quem está do seu lado, fala assim: os conceitos da sua cabeça, os conceitos da sua mente, podem roubar aquilo que Deus já te deu. Por isso você tem que ter o cinto da verdade. Por quê? Porque o cinto da verdade, ele fala da firmeza com a qual você vai viver a sua vida. Então, você precisa viver com qual firmeza? Eu sei aquilo que Deus já me deu. Não importa o que Satanás está oferecendo, eu sei que Deus já me deu. Deus já me entregou. Não adianta Satanás tentar mostrar para mim, oferecer para mim. Deus já me deu. Eu já tenho felicidade, eu já tenho um casamento abençoado, eu já tenho um emprego abençoado, eu já tenho tudo. Deus já me deu todas as coisas, eu já tenho a cura. Quantas pessoas às vezes não vivem doentes, porque eles sempre estão na expectativa da cura. Preste atenção, você não tem que ficar na expectativa da cura, você tem que decidir e declarar: eu já sou curado. Eu já sou curado, eu já sou sarado. Isso não acontece agora, isso aconteceu há 2000 anos atrás. O Senhor já te deu a cura, Ele já te deu a liberdade, Ele já te deu a libertação, Ele já te deu todas as coisas. Diga amém. Agora, o príncipe deste mundo, que é o diabo, e lá em Efésios 2:2, a palavra do Senhor ainda diz assim, olha só, Efésios 2:2, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui mostrando que Satanás, ele é aquele que opera uma mentalidade. Ele é aquele que opera na vida das pessoas um tipo de mentalidade que é independente do Senhor e que vai levar você a ter aquilo que Deus já te deu. Toda vez que você sai fora daquilo que Deus já te deu, tentando conquistar aquilo que Deus já te deu, você perde aquilo que Deus te deu. Você passa a não viver aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, porque você está querendo buscar, enquanto você só deveria crer. Diga para quem está do seu lado, fala assim: você precisa crer. Satanás, ele sempre vai tentar manter a vida das pessoas debaixo de uma escravidão. A palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 10, o versículo 10 e o versículo 11, nós vemos que nessa tipificação, Êxodo capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz assim: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia da terra. Então, olha para cá, a Bíblia fala de alguns aspectos do Egito, que nós precisamos tomar muito cuidado, e que são aspectos que estão lá fora, mas que muitas vezes, nós podemos ter os mesmos sentimentos daqueles que estão lá fora. A Bíblia diz que uma das maneiras como Satanás age é através de astúcia. Versículo 10, ele diz que Satanás agia com astúcia para com o povo de Deus. Aqui é a tipificação de Faraó.
Faraó usaria de astúcia. Presta atenção, muita gente, eu estava falando isso para um discípulo essa semana, e ele falando: pastor, mas como as pessoas são difíceis, como as pessoas, têm muitos conceitos, muitas dúvidas. Eu falei: tá aí, por isso que você precisa conhecer mais da palavra do Senhor, você precisa ter bons argumentos para falar para as pessoas. É verdade ou não é? Você chega para as pessoas que têm questionamentos a respeito da sua fé, você tem que ter certeza, convicção daquilo que você crê. Se você não tiver certeza, Satanás já está pregando para ele, na cabeça dele, há muito tempo, e você precisa ter a palavra para combater, você precisa ter convicção daquilo que a Bíblia diz a seu respeito, a respeito dele, a respeito de nós, compreende? Então, deixa eu te dizer, o Satanás não é neutro, ele está todo o tempo lançando pensamentos, lançando dúvidas, ele lança isso até em nós, é verdade ou não é? Um dia um irmão pegou e falou para mim: ah, pastor, mas nós temos muitas guerras na mente, muitas guerras. Isso é fato, irmão, mas você precisa se alimentar da palavra e ter firmeza em cima daquilo que Deus falou para você. Temos que ter firmeza, temos que ter convicção daquilo que Deus tem para nós, amém? Então, um dos aspectos do Egito é que, em primeiro lugar, Faraó sempre trata o povo de Deus com astúcia. A Bíblia diz, Jesus falou isso para os seus discípulos: olha, vocês precisam ser astuto como a e simples como a. Você já viu isso na Bíblia? Astuto como a serpente, mas tem que ser simples como a pomba. Diga para quem está do seu lado, você fala assim: você tem que ser inteligente, tem que ser esperto como a serpente, mas precisa ser também simples. Simplicidade, a simplicidade, ela é um aspecto do Espírito Santo. O Espírito Santo é simples. Eu lembro que em outra dispensação, eu era de uma outra denominação, e lá eu sempre achava que o Espírito Santo era um negócio complicado, era o que eu achava. E lá, para mim, quem orava em línguas, era só alguns bem especiais. E eu vivia lá, naquele ambiente, de repente uma irmãzinha lá no meio dava um grito, e ela gritava, orando em línguas, e de repente todo mundo já abaixava, ficava aquele negócio assim, constrangedor, vai que ela revela a vida de alguém, e todo mundo ficava assustado. Mas uma das coisas que depois eu aprendi foi que o Espírito Santo, ele é mais simples do que o que a gente imagina. Você pode estar andando na rua e o Espírito Santo falando com você, você pode ir deitar, você pode fazer o que você quiser, e o Espírito Santo vai continuar falando com você. Existe uma simplicidade. Muitas vezes nós é que não damos ouvido, muitas vezes nós damos ouvido a outros conceitos, ao invés de dar ouvido naquilo que está na palavra. O Espírito Santo é simples. Agora, a Bíblia diz que Satanás sempre vai agir com astúcia, com esperteza. Todo pensamento, todo conceito que é gerado na sua mente, para que você seja inutilizado na obra, foi a maneira como Satanás usou de esperteza para alcançar você. Pessoas que vivem neutralizados, pessoas que eles não têm um desejo de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de viver. Estava falando isso para a minha igreja. Nós precisamos ter ânimo para adorar o Senhor. Precisamos chegar num culto como esse e ter ânimo para cantar bem alto ao Senhor. Por que alguns não cantam tão alto? Porque tem um conceito. Por que não tem intensidade para palavra, para louvar, para cantar, para entregar o dízimo, a oferta? Diga amém. Por que não tem intensidade? Porque tem conceitos. Às vezes a sua mente, ao invés de estar limpa pela palavra, ela tem sujeiras de conceitos que vão te travando. Esses conceitos vão levando você a não fazer de todo o coração, a não fazer com toda a intensidade. Quantos vocês estão entendendo? Diga amém. Essa é uma das maneiras como Satanás age. Agora, a segunda maneira está lá no versículo 13. Pode passar para nós? A Bíblia diz que
os egípcios puseram sobre eles, então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Presta atenção. Nossa igreja lá, nós iniciamos há 3 anos atrás, nós iniciamos a Videira Oeste com 28 pessoas. Hoje, glória a Deus, nós estamos com 150 irmãos. E Deus tem feito, Deus tem dado graça para nós, e glória a Deus por isso, tem gerado uma equipe ali. Mas lá, todo o tempo nós temos que, como é um povo novo, um povo, né, que acabou de chegar, a gente precisa ensinar alguns princípios, precisa ensinar a importância de cultuar ao Senhor. É verdade ou não é? Então, alguns irmãos lá, eu falo para o líder, né? Mas líder, por que o fulano não veio? Aí ele fala, não pastor, é porque ele não tinha o costume de ir para a igreja dia de domingo. Eu falei, então vamos lá, vamos ensinar para ele a importância de ir ao culto no dia de domingo. Nossa igreja, nós só temos culto dia de domingo. Durante a semana é a vida da célula. E então, nós vamos lá, nós começamos a ensinar, mas por muitas vezes, esses irmãos, eles falavam, pastor, eu não posso. Por quê, irmão? Pastor, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Tem algum problema em trabalhar? Não, e eu estou te falando de irmãos que são empresários lá. Então, pessoas que falavam, eu tenho que trabalhar, pastor. Eu, irmão, mas vamos lá, você precisa dar prioridade para o Senhor, só no dia do culto, então. Ou no dia da célula, ou vamos organizar e tal, e a gente ia fazendo aquele acompanhamento, mas você percebia que toda vez que aquela pessoa ela se posicionava, logo vinha situações onde ele precisava trabalhar mais do que realmente ele deveria, e às vezes ele parava de depender de que Deus ia prover, de que Deus ia fazer. Um dia uma irmã me mandou uma pergunta, ela falou assim para mim, pastor, nós já estamos há 3 meses com a crise financeira danada aqui em casa. E às vezes nós não temos nem comida para dar para os nossos filhos. E por algumas vezes nós até demos para eles, né, cesta básica e tal. E eles falando isso, e o marido, mestre de obras, não conseguia arrumar emprego e tal. Eu falei, irmão, por que você não esquece um pouco essa sua profissão e não empreende? Empreende, faça algo que você vai poder estar no culto, vai poder estar na célula, continua priorizando o Senhor, mas empreende. E aí esses irmãos pegaram e começaram então a vender bolo. Olha só, nem ele nem ela ficavam em casa durante o dia com os filhos, e agora eles fazem bolo em casa, a ponto dela pediu demissão do serviço dela, porque a demanda estava grande. Então eles começaram a fazer salgado, começaram a fazer bolo, e ele começou a sair na rua vendendo, isso tudo lá. E hoje os filhos têm o que comer, ela está com os filhos, e eles estão prosperando. E não perde nenhum culto. Aí sabe o que começou a acontecer? Eles estavam prosperando, eu falei, leva o salgado para o culto. Deixa o salgado lá na porta, no final você vende tudo. E foi o que ela começou a fazer. Começaram a colocar as caixinhas de salgado na porta do culto, os irmãos terminavam de sair, já levavam o lanche da noite para casa. Olha só, e os irmãos começaram a prosperar, mas em nenhum momento os irmãos deixaram de servir o Senhor por isso. Sabe, isso tem que ser ensinado, porque Satanás ele sempre vai tentar levar você a servir com tirania, rigor. Isso é um aspecto, é a maneira como as pessoas lá do mundo trabalham. As pessoas lá do mundo, elas trabalham dobrado, em prol de riquezas, em prol do dinheiro, em prol do prazer, em prol de alegria, e no final, acabam não tendo prazer, não tendo alegria, e muito menos o dinheiro, compreende? E esse é o terceiro aspecto. Se você passar a sua Bíblia um pouco, está lá no versículo 14, a Bíblia diz, eles fizeram o quê? Diga junto comigo, diga assim, amargar. Vamos mais uma vez, 1, 2, 3 e? Lhe fizeram amargar a vida com a dura
servidão. Em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, que são elementos que simbolizam o esforço humano. Tijolo, barro, são elementos que apontam para uma obra humana. Quantas pessoas lá fora vivem para isso, em busca da felicidade, das riquezas, mas na verdade só estão com a vida amargada. A vida amarga, porque no final isso não satisfaz. Não satisfaz. Compreende? Quem está entendendo? Nós não podemos deixar o Senhor em troca do mundo. O mundo vai vir com a aparência, vai vir com a mensagem, com o conceito. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, eles então decidem sair do Egito. Eles se posicionam através de Moisés. A Bíblia diz que Moisés se levanta e fala, né, não, nós vamos sair dessa terra. O Senhor tem algo para nós vamos adorar o Senhor, nós vamos seguir o caminho que o Senhor está nos mandando ir. Então, muitos de nós, em algum momento, nós nos deparamos e caímos a ficha, como o filho pródigo, não é verdade? E nós falamos, não, aqui não é meu lugar, essa vida não é para mim, Deus tem algo melhor para mim, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero passar a provar daquilo que Deus tem para mim, do casamento que a Bíblia diz que eu posso ter, dos filhos que eu posso ter, da esposa que eu posso ter, do marido que eu posso ter, das bênçãos de Deus que eu posso ter, da cura que eu posso ter. Eu quero passar a provar de tudo isso, da liberdade. Eu quero ter isso na minha vida, eu quero ser usado para abençoar outras pessoas. E você então começa a cair a ficha, como o povo de Israel caiu. E a Bíblia diz que Moisés então se levanta como grande libertador, e ele começa então a declarar, o Senhor tem algo para nós, nós vamos sair dessa terra, e nós vamos para outro terreno. Muitos, ainda crentes, eles ainda permanecem dentro do terreno do Egito, com a mentalidade do Egito, com os pensamentos do Egito. Mas nós precisamos nos posicionar e falar, nós não queremos permanecer nesse ambiente, não podemos permanecer nesse terreno, nós vamos adentrar algo que Deus tem para nós. Estava falando para um líder meu, e ele falando assim para mim, mas pastor, o senhor lembra daquela época, o quanto foi bom? Eu falei, irmão, quem vive de passado é museu, o melhor de Deus nunca esteve no passado. Você não vê isso na Bíblia. Nunca o melhor de Deus ficou para trás. O melhor de Deus sempre está por... Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Fala para ele assim, o melhor de Deus, diga bem forte, o melhor de Deus está na frente, não está atrás. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Existe algo que está na frente que você ainda não enxergou, mas você tem que declarar, tem algo de Deus para mim, tem algo de Deus para mim lá na frente, eu quero provar daquilo que Deus tem para mim, eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Agora, toda vez que você se posicionar e falar, eu quero o melhor de Deus para a minha vida, a Bíblia diz que Satanás vai te dar algumas respostas. Algumas respostas virão, que são respostas do mundo, do aspecto mundano do Egito. E a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz que o primeiro ataque, a primeira resposta de Faraó, é que a carga seria dobrada. Diga, carga dobrada. E a Bíblia diz, naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajunte palha para si. Olha o próximo texto. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela,
estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha para cá. Quando você se posiciona, uma das guerras que você vai ter na sua vida, das respostas do mundo, será às vezes uma certa resistência para que você possa diminuir a sua fé. Às vezes sejam resistências financeiras, às vezes sejam resistências dentro do seu casamento, na sua vida, resistências que vão vir para tentar te abalar, para você não prosseguir naquela decisão que você tomou diante de Deus. Então, nós precisamos estar firmados na palavra, mas Satanás não vai ficar parado quando você se posiciona. Quando você se posiciona, as guerras virão contra você. Lá em Crônicas, 1 Crônica, se eu não me engano, eu não lembro se é no capítulo 9 ou capítulo 16, mas a Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Buscando o quê? Buscando pessoas que estão com o coração totalmente nele. E a Bíblia diz que para com este o Senhor se mostra forte. E eu acho mais interessante ao final do texto, que diz assim: loucamente procedestes, porque agora haverão guerras contra ti. Quantos aqui tem um coração totalmente no Senhor? Levanta a sua mão. Você tem um coração totalmente no Senhor? Então eu quero te dizer o que a palavra já disse: loucamente procedestes. Você foi louco em ter o coração totalmente no Senhor. Você sabe por quê? Porque agora haverão quê? Guerras. Fala para quem está do seu lado: guerras virão sobre você. Quando você estava no mundo, tinha guerra? Não, eu vou te dizer, presta atenção, você estava do lado do diabo quando você estava no mundo. O diabo não te atacava, ele só olhava para você e falava: não, ele já está fazendo o que eu quero, deixa o coitado, ele vai sofrer assim mesmo, só fazendo o que ele quer, ele vai sofrer, não precisa fazer nada com ele. Mas na hora que você se posiciona e você fala assim: eu quero o Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor, você sabe o que acontece? Satanás se levanta e fala: não, vamos fazer ele mudar de ideia, vamos resistir. Só que aí você precisa se posicionar em fé e falar: Senhor, está difícil, mas eu estou com o Senhor. As contas aumentaram, mas eu estou com o Senhor. Vai dar tudo certo no final, porque o melhor do Senhor está por vir. Não são as situações e os fatos que vão determinar a minha vida, porque eu estou resolvido com o Senhor. É assim que nós precisamos nos posicionar. A Bíblia diz que Satanás vai aumentar a carga para levar você a desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. E nós precisamos não dar ouvido para esse tipo de resposta. A Bíblia diz que quando Moisés começou a falar de sair para adorar o Senhor, sacrificar ao Senhor, a Bíblia diz que Faraó resistiu. Faraó começou a resistir para levar eles a desistir. Fala assim: eu não desisto das minhas convicções em Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que Faraó, no versículo 8 aqui, condenou o povo de Deus a estar ociosos. Olha o que a palavra diz: e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Eles são preguiçosos, esse povo. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é o seguinte: esse povo aí vai para o culto de domingo porque não tem o que fazer. Esse povo aí, crente, eles leem a Bíblia porque eles não têm o que fazer. Eles oram porque não têm o que. É o pensamento do mundo. Você não pode ter esse pensamento. Esse pensamento é o pensamento de Faraó. É o pensamento do diabo. Preste atenção. Você às vezes atribui pouca importância para aquilo que você não valoriza.
nós atribuímos pouca importância para aquilo que nós não valorizamos. Então, se o irmão lá gasta 2 horas por dia orando, se você não valoriza a oração, você sabe o que você fala? Esse irmão aí é um desocupado, viu? Porque você dá importância para aquilo que você valoriza. Você vai falar bem daquilo que você valoriza, mas daquilo que você não valoriza, você condena. Então, Faraó condenou o povo de estar ocioso. Por quê? Porque eles diziam, está lá, ó, clamam, vamos, e o quê? Qual que é a ociosidade do povo aqui que foi condenada? É porque o povo está falando, nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos sacrificar o nosso Deus, nós vamos servir ao nosso Senhor. Às vezes, quando você fala isso, eu mesmo na minha casa, eu já tive várias experiências, de eu estar às vezes lendo a Bíblia, preparando uma palavra, ou orando, e pessoa chegar em casa e falar assim, o pastor está aí? Falava para minha esposa, ele está, eu posso entrar? Aí ele está orando, ou ele está lendo a Bíblia, ele está preparando a palavra, aí a pessoa, preparando a palavra? Então vou lá falar com ele, tipo assim, está fazendo nada, né? O pastor não está fazendo nada, está só orando, está só lendo a Bíblia, está preparando a palavra, isso não é nada, então vou lá falar com ele. Mas quando você tem o entendimento que a outra pessoa está ocupada, é assim que você age? Não, uai. Se a outra pessoa está ocupada, você fala o quê? Não, então eu volto outra hora, ou depois eu falo com ele. Mas quando você anula aquilo que está sendo feito, é porque você não valoriza. Satanás não valorizava isso, por isso ele falou o quê? É preguiçoso, não tem o que fazer. Essa é uma das respostas. E a terceira resposta está no versículo 9, projeta para nós, versículo 9. Quando você se levanta para servir o Senhor, Satanás também vai te dar outra resposta. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos ao quê? Palavras mentirosas. A última estratégia do diabo sempre vai ser o quê? Dizer que aquilo que você teve é mentira. Eu estou te falando isso porque antes de ser pastor lá na Videira Oeste, eu andava com muitos irmãos aqui no centro, e quantos irmãos eu não vi ficando no meio do caminho, porque passou a não acreditar naquilo que Deus tinha falado. Preste atenção, nos momentos difíceis, o que nos sustenta é a convicção daquilo que Deus falou, as palavras que foram liberadas, aquilo que Deus disse a seu respeito, aquilo que Deus disse que você seria, é isso que nos sustenta nos momentos difíceis. Essa convicção é que vai nos levar a prosseguir, a dar o próximo passo. Mas Satanás vai atacar essas convicções, ele vai atacar as palavras que Deus liberou, as promessas que Deus diz, e ele vai falar, isso é mentira. Vamos ocupar a cabeça dele, vamos ocupar o serviço, vamos ocupar ele de coisas, para que eles não se apliquem a esse tipo de palavra. Essa é a voz do diabo, para que eles não se permitam ouvir ou meditar nesse tipo de palavra, que segundo o diabo são palavras mentirosas. Agora, você precisa definir em quem você acredita, em quem você tem acreditado. Então, o Egito sempre vai vir com esse tipo de respostas, quando você se posicionar para servir o Senhor. Mas nós estamos aqui servindo o Senhor, diga amém. Domingo após domingo, célula após célula, nós estamos servindo o Senhor, e isso até morrermos, ou Jesus voltar, diga amém. Amém? Que de todo jeito para nós vai ser um encontro com o Senhor, amém? Agora preste atenção, você está aqui, que tipo de proposta Faraó tem para você hoje? Porque nós podemos estar aqui, ter decidido servir o Senhor, mas existirem propostas
permissões do diabo para nos manter numa posição, para nos manter conformados com uma religiosidade, com um tipo de viver cristão que não é bem aquilo que Deus quer de nós. Então, uma vez que você resolve, como o pastor Mauro falou, uma vez que você decide viver com Deus, agora a guerra, ela vai vir sobre a sua vida para quê? Para neutralizar você, para que você não seja útil, não seja um instrumento de Deus, fique parado, paralisado. E a Bíblia diz aqui, que quando Moisés se posiciona contra todas as respostas do diabo, Faraó começa a fazer propostas. Diga para quem está do seu lado, fala assim: o diabo sempre vai fazer propostas para que você negocie a sua posição. Primeira proposta está lá em Êxodo 8:25. A Bíblia diz que chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. Aonde? Nesta terra. Primeira proposta que muitos de nós às vezes aceitamos quer servir a Deus? Então vai, mas não sai daqui não, continua aqui, continua no meu território, continua fazendo o que você sempre fez, continua vivendo do jeito que você sempre viveu, não muda nada não. Você pode estar na igreja e pode estar lá fora. É a primeira proposta do diabo. Quer adorar a Deus? Você quer ser crente? Então vai, mas mantenha o mundo ao seu redor, mantenha o mundo dentro de você, mantenha os seus conceitos, mantenha os seus pensamentos, não muda nada não, você não precisa mudar nada. Então muitas vezes o conceito é qual? Para servir a Deus, eu não preciso de igreja. Para servir a Deus, eu não preciso frequentar culto. Será que não? Será que eu não preciso participar, congregar, como diz a palavra? Essa é a voz do diabo muitas vezes numa geração de crente que está aí fora. Eu não preciso ir a prédios para servir a Deus. Eu não preciso, porque a igreja sou eu, está certo isso? Está certo, a igreja sou eu, a igreja é você, como o pastor Jonathan falou. A igreja somos nós. Mas você sabe o que significa isso daqui? Quando nós nos reunimos, a palavra de Deus diz que é como se fosse uma festa daqueles que são gratos ao Senhor. Você não vem à casa de Deus, você vem porque você é casa de Deus. Eu sou casa de Deus, eu vou para lá porque eu quero festejar, porque o Senhor me fez casa, o Senhor me fez morada, por isso eu quero estar lá. Eu quero estar na reunião das casas de Deus, a reunião dos templos do Espírito. Eu quero estar nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de festa, não tem como você festejar sozinho. Já pensou em algo desse tipo? Como que você festeja sozinho? Você faz o aniversário, como que você quer o aniversário? Sozinho, você na sua casa? Não. Até aqueles que pregam contra aniversários, eles não gostam de passar esse dia sozinho. Está entendendo? Por quê? Porque a gente festeja junto. Festeja junto. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Por isso que é chamado o culto de celebração. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Celebrar, agradecer, louvar Ele, porque Ele nos transformou na sua morada. Diga amém. Diga aleluia. Então o diabo vai tentar roubar isso de você. Às vezes com conceitos, você pode ser crente, desde que você não seja um desses caretas aí, diz o diabo, né? Você não precisa ser desse jeito aí. Não, você pode continuar ali, você pode continuar lá, e ele vai continuar tentando gerar conceitos na sua mente, para quê? Para te manter ainda na terra, no território.
Mas você precisa hoje sair de todo o território do diabo. Levante sua mão direita para o alto e diga assim: eu preciso sair de todo o território do maligno. Diga assim: eu quero o território que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a minha casa. Amém? Então essa é a primeira. Agora, qual que é a segunda proposta? Está no versículo 28. No versículo 28, Faraó, ele dá mais uma proposta. Uma vez não tendo tido êxito na primeira, ele faz uma segunda. Olha o texto. Então diz Faraó: deixar-vos ir. Tá bom, eu vou deixar vocês ir. Vocês querem servir ao Senhor? Lá na igreja Videira de Palmas? Eu vou deixar então. Tá vendo tanto que ele é bonzinho? Você viu? Eu vou deixar então você ir. Você quer ir? Tá bom, pode ir para oferecer sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vai muito longe. E ora por mim também, que eu sou alguém bom. Você está vendo a proposta? Ela tem disfarçado de quê? De uma piedade. Para você pensar, rapaz, você sabe, toda mensagem do diabo, muitas vezes ela vem disfarçada de uma certa piedade, para você ficar compadecido com quem está falando. Nossa, mas ele aqui foi tão sincero no que ele falou, né? Eu acho que isso é verdade, porque ele falou com coração. Olha só, e às vezes a gente é cativado por esse tipo de mensagem. Tá bom, eu vou deixar você ir então, eu vou deixar, eu vou contribuir para que você vá lá sacrificar e adorar o Senhor, mas quando você for lá servir o Senhor, não aprofunda demais nesse negócio de ser crente, não. Não vira um crente fanático, não. Esse negócio de estar todo dia na igreja, viu? Não, célula, todo domingo, você não fica um domingo sem ir. Não, que isso é fanatismo. Está entendendo a voz? Muitas vezes a voz vem assim. Vem como? Mostrando para você o quê? Você quer ir, mas não vai muito longe não. Fica por perto, fica onde eu posso ver, aonde eu tenho acesso a você ainda, onde eu tenho domínio, influência. Não vá muito longe. Eu quero ainda ter um certo controle sobre a sua vida. Essa é a voz do diabo. A voz do diabo é o quê? Você quer ir, mas não seja extremista. Não seja extremista. Para que orar desse jeito, meu irmão? Para que gritar desse jeito? Para que orar todo dia de manhã aqui no prédio? Não precisa disso não. Isso é fanatismo. Toda célula, você vai toda célula, você ajuda. Então, o diabo sempre vai tentar mostrar para você o quê? Não vai longe. Ele vai tentar te influenciar, essa é a proposta, para você não se aprofundar no Senhor. E você precisa aprender a definir em quem você vai crer. Se você crê na voz de Deus, ou se você crê na voz do diabo. Pergunta para quem está do seu lado: você crê na voz de Deus ou na voz do diabo? Qual a proposta que você vai aceitar para a sua vida? Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que Deus, Ele não é um Deus de misturas. Com Deus é o seguinte: ou você é ou você não é. É verdade ou não é? Ou você é ou você não é. Mas para o diabo, ele não precisa de muito trabalho, ele basta confundir sua cabeça. Confundir sua cabeça e falar: não, você pode ser um pouquinho aqui, pode ser um pouquinho ali, pode ser o que você quiser. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você não precisa ser assim todo o tempo. E muitas vezes é aquele aparente equilíbrio que as pessoas gostam de pregar, já viram? Não, você precisa ser equilibrado.
Você não pode se aprofundar, não pode ir muito longe. Tem que ser equilibrado. Você precisa ser alguém que concilia. Você sabe o que é equilíbrio? Equilíbrio térmico é um pouquinho de água quente com um pouquinho de água fria. Aí dá um equilíbrio térmico, que vira água morna. É o equilíbrio. Um pouquinho do quente com um pouquinho do frio, equilibra. Então, o equilíbrio, muitas vezes, ele não é o que você está pensando. Muitas vezes, essa conversa de equilibrar, muitas vezes é uma estratégia do diabo para quê? Para gerar um conceito na sua cabeça, para que você fique paralisado. Não prove daquilo que Deus tem para você. Está entendendo? A Bíblia diz em Apocalipse, se você ler o texto, está lá em Apocalipse 3,16, o Senhor Jesus falou, assim porque és o quê? Diga bem forte, diga mais alto, assim porque você é equilibrado termicamente, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de o quê? Vomitar-te da minha. Preste atenção, com Deus você precisa aprender a ir com tudo. Tem que pisar no acelerador com o Senhor. Com o Senhor é correr riscos. Quando nós fomos lá para o Luzimangues, eu fico pensando, se fosse para outro lugar, né? Se fosse para outro lugar, né, eu acho que o risco ainda seria maior. Mas eu falei para minha esposa, qualquer lugar que o Senhor nos mandar, nós vamos. Se for lá para o Cariri, nós vamos também. Falei para ela, tem alguém de Cariri aqui? Tem não, né? Teve um ali que levantou a mão bem baixinho assim. Preste atenção. Se for lá para o Cariri, nós vamos. Aí nós fomos para os Luzimangues, ficamos lá. E Deus foi nos suprindo em cada uma das necessidades que nós fomos tendo. Muitas coisas que nós tínhamos que fazer, nós estávamos lá e tal, estava um pouquinho mais distante, fora das asas do pastor Mauro, tendo que dar uma se virada, né? Em algumas coisas, como que nós vamos fazer agora? Tem que lidar agora com a administração de um prédio, tem que cuidar de tudo sozinho, tem que pregar todo domingo. E teve cultos lá que eu ia fazer o culto, ia pregar no culto com 4 pessoas. 4 pessoas. Imagina, aí eu fazia a abertura, tirava o dízimo, ministrava o louvor, fazia a palavra e saía feliz, porque preguei para 4 pessoas. E foi assim, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E Deus foi fazendo, Deus foi suprindo, Deus foi suprindo. E eu falava, meu Deus, Deus está me testando agora. Está me testando, porque num lugar onde não tem, você passar a ter é um teste. É ou não é? Num lugar onde tem, muitas vezes fica camuflado o que você tem. Mas lá, eu falava para minha esposa, agora é só nós e o Senhor. Nós vamos ter que pregar o evangelho mesmo para valer, vamos ter que levar essa igreja a crescer. E nós começamos, com a nossa equipe, começamos a avançar. Mas não aceitamos ficar no território do diabo. Saímos da zona de segurança, fomos para o deserto. Porque você ir para o deserto é você sair da zona de conforto. Você estava no Egito que tinha as cebolas, os pepinos, você tinha comida. Você estava lá, o diabo estava lá te sustentando, de certa forma, vamos dizer assim. Você não estava com muitos problemas. E você está indo para um lugar onde você agora vai ter que se virar. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? O que eu vou ministrar? O
Quem que eu vou falar para ir lá aconselhar o irmão? Não tem ninguém para mandar, não tem nenhum líder para me ajudar. Eu vou ter que ir lá, ter que conversar com cada um, cada problema feio. Porque você sabe, nessas regiões mais carentes, os problemas não são os probleminhas simples, não. É aquele negócio assim, pastor, o outro esfaqueou o outro lá na casa dele, pastor. Pastor, o outro está possesso, quebrou um litro de garrafa e vai matar o marido. Eu, é mesmo, irmã? Liga para a polícia, não liga para o pastor, não. Às vezes eu tinha que ir lá, saindo do culto, ter que sair do culto e ir direto lá, que o outro estava possesso. Mas preste atenção, irmãos. Quando você decide servir o Senhor, vai para bem longe do território do diabo. Não fica no território dele. A Bíblia diz, ainda no versículo 7, 10:7, Êxodo 10:7. A Bíblia diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa-os ir os homens. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está o quê? Até o diabo sabe que o Egito está... O mundo está arruinado, irmão. Você pode dizer isso bem forte? Fala assim: o mundo está arruinado. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quem é que vai? Quem é que está indo? E respondeu Moisés: nós havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Quantos de nós olhamos para os nossos filhos e ignoramos? São crianças, não precisam de ouvir a palavra. Você está deixando sua família para trás. Quando você deixa o seu filho em casa e não traz ele para o culto, você está deixando seu filho para trás. Você precisa direcionar o seu filho para o lugar que você está indo. Josué falou: vocês podem servir quem vocês quiserem, o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se você vai se aprofundar em Deus, leva a sua casa junto com você. Leva o seu marido, leva a sua esposa. E aqui eu não estou te falando de uma imposição tola, não. Eu estou te falando de uma conquista. Conquistar a sua casa para o Senhor. Leva a sua casa. Leva a sua casa a servir o Senhor. Tenha a sua casa envolvida na obra do Senhor. Você vai ver, isso vai te dar muito prazer. Isso vai te dar muita satisfação. Eu falo, algumas irmãs chegavam para mim e falavam assim: pastor, eu não sei mais o que fazer com meu marido, eu vou separar, pastor, eu vou separar. Eu falei: não separa, calma aí, vamos conversar. O que está acontecendo? Pastor, é que ele bebe. Ele não era crente. Ele chega em casa bêbado lá, fica jogado no chão. E o que você faz? Ah, pastor, eu já chutei ele, eu já briguei com ele, eu já joguei água fria nele, e não sei o quê. Eu falei: não, irmã, isso é tolice. Quando seu marido estiver bêbado no chão, abraça ele e ora junto com ele, porque ele já está orando no Espírito. Ora junto com ele. Você está sendo mais carnal que o seu marido. Olha para ele de um jeito diferente. Começa a enxergar ele cheio do Espírito, ao invés de cheio de álcool. Começa a olhar para os seus filhos. Lá no meu culto eu estava pregando, às vezes tinha mãe que pegava o chinelo assim, batia no filho, pá, 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 e guardava o chinelo e continuava olhando para mim. E eu via aquele negócio. Culto pequeno, irmãos, não é como um culto desse tamanho, né? Imagina, metade dessa ala aqui, ó, e a irmã batendo no filho com chinelo.
E ainda gritava: peste! E o pastor pregando aqui, virava assim, olhava para o data show, né? Aí voltava de novo. Mas isso é muito triste, porque você precisa levar seus filhos juntos. Trata os seus filhos como pessoas que podem receber do Senhor, como pessoas que podem receber, e eles recebem. Se você participa de qualquer culto nossos, cultos kids, você vai ver as criancinhas recebendo do Senhor, recebendo de Deus, sendo cheias do Senhor. Eu fico impressionado com as irmãs do Ministério Infantil, porque de fato precisa de muita fé. Às vezes o menino está de costa para ela, brincando, beliscando, mas elas continuam lá pregando, ó, falando, ilustrando, não sei o que. No final faz a pergunta, eles sabem tudo. Levanta a mão e responde, e ganha um pirulito no final. Mas responde, recebeu. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Não deixa a sua família para trás. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não deixa seus pais, não deixa a sua família, seu marido, seus filhos, não deixa ninguém para trás. E a última proposta de Faraó, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fique somente o quê? Os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças eu vou deixar aí também. Deixa os seus bens de fora disso. Você não precisa usar os seus bens. Eu não vou tirar a oferta não, pode ficar em paz, amém? Pastor Jonathan já fez isso, muito bem. Mas eu quero te dizer, você tem carro, você tem casa, usa isso em benefício do reino. Às vezes, o seu sofá novinho vai ser rabiscado, mas vale mais a vida que sentou lá naquele sofá. Vale mais o que você está fazendo em prol do reino de Deus. Não deixa Satanás roubar isso aqui de você não. A resposta de Moisés é que é a melhor. Olha o 25, projeta para nós, versículo 25. Então respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios de holocausto que ofereçamos ao quê? Senhor nosso Deus. Versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará para trás, porque deles havemos de tomar, para quê? Servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Nós vamos levar tudo, não vai ficar nada para trás, porque se o Senhor pedir uma unha, eu vou dar uma unha. Se o Senhor pedir o meu carro, eu vou dar meu carro. Se o Senhor pedir minha casa, eu vou dar minha casa. Eu vou abrir as portas da minha casa para ter célula lá dentro. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, tudo é do Senhor. Eu não vou deixar nada para trás, porque eu não sei o que Deus quer de mim. É o que Moisés está falando. Às vezes você não sabe o que Deus quer de você, então leva tudo. Leva tudo, vai com tudo, vai servir ao Senhor com tudo, sem reservas. No dia que eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida, eu ainda não conhecia minha esposa, e eu falei para Deus: Senhor, eu vou com tudo. E hoje, 12 anos depois, eu continuo falando isso para minha esposa: nós vamos com tudo. Não vamos deixar nada para trás. Nossos meninos, o que nós temos, que não tem nada não, mas o que tem, nós vamos levar também. Se o Senhor pedir, é isso que nós temos. Fica de pé onde você está.